Qual a lição de hoje, hein? 10. 10? Capítulo 10 da Confissão de Fé, Vocação Eficaz. Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Vocês queiram tirar, ou a gente vai seguindo e na medida que vai conversando, vai tirando aí as dúvidas? Lá não tem, né? É o chamado de Deus ao pecador para agora. É o chamado de Deus a usar o homem quando ele está no estado de pecado e morte para a vida eterna. A última linha já deve dar uma definição mais ou menos que vocês colocaram, né? É o chamado de Deus ao homem para que ele possa responder à salvação, ele possa ser salvo, tá? Antes de haver a conversão, primeiro precisa ser chamado eficazmente. Como é que alguém vai crer se ele não foi chamado? Vamos lá, por exemplo, para Romanos 10. O que diz aí do verso 9 até o verso 15? Pode ler. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com que todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí você vai para o verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Homens capazes de, a partir dos seus 18 anos, eles têm que se apresentar para alistamento militar. Esse conceito de alistamento militar, ele é muito próprio das Escrituras, quando Paulo usa essa palavra para falar da vocação eficaz. Por que ela é chamada de chamada eficaz ou vocação eficaz? Um governo pode convocar jovens para o alistamento obrigatório militar e ele não querer. Ele foge, ele dá um jeitinho lá de escapar, né? Ele não quer. Mas o chamado, ele é chamado de eficaz, né? A vocação ela é eficaz porque é uma convocação que Deus faz por meio da pregação da palavra em Cristo. Ou a gente pode dizer, né, que é um chamado de Cristo para o pecador segui-lo. Esse chamado eficaz, ele é irresistível. O homem, ele não resiste a esse chamado, por isso que ele é chamado de eficaz. Então essa vocação ela é eficaz porque os eleitos, ao serem convocados pela pregação da palavra no tempo determinado por Deus, dia, data, hora, local e circunstância, ele não vai resistir, ele vai atender esse chamado, ele vai ouvir a pregação da palavra. Então nós temos dois tipos de chamado. Quais são eles? Nós temos o que a gente chama de vocação externa ou chamado externo, ou aquilo que a gente chama de vocação interna. Mas esse chamado ele tem que acontecer de duas formas. Primeiro, ele acontece de forma externa, e ao mesmo tempo que externamente ele está sendo chamado, ele internamente também no seu coração está sendo chamado. Então, chamado interno e chamado externo. Chamado externo, vamos para Atos capítulo 16, os versos 14 e 15. É uma história muito interessante, bem resumida ali, bem concisa. Na segunda viagem do apóstolo Paulo, com a equipe missionária dele, quando eles chegaram a um lugar que havia uma pequena comunidade de judeus que moravam ali na região da Macedônia. O texto diz que ela era o quê? No verso 14. Ela era o quê? Ela era temente a Deus. Essa expressão temente a Deus, que também aparece em outros textos aí no livro de Atos, é para se referir aos judeus que temiam ao único e verdadeiro Deus. Só que não eram cristãos. Eles eram tementes a Deus porque seguiam a religião judaica, a religião do Antigo Testamento. Então, observe alguns elementos que Deus usa para preparar uma pessoa para ser chamada ao Evangelho. Veja a familiaridade dela já com as Escrituras, mesmo que ela ainda não cresça em Cristo, mesmo que ela não tinha ouvido falar ainda de Jesus Cristo. Paulo, quando começa a pregar o Evangelho, agora vamos lá, leia os versos 14 e 15. Quem é que pode ler aí? Certa
coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. O texto vai falar da vocação de Lídia. Como que se deu a vocação de Lídia? De duas formas. Primeira coisa, o que o texto está dizendo aí no verso 14? Que Lídia, enquanto escutava, né, ou ouvia, aí é o chamado externo. O chamado externo se dá por qual instrumentalidade? Por qual método? Pregação da palavra. Por isso que a pregação da palavra é o meio ordinário exigido para que alguém tenha acesso ao Evangelho. A pregação em si do Evangelho salva. Apenas ouvir a pregação e gostar do que está ouvindo, ser membro da igreja, de uma igreja, porque aquela igreja prega a palavra com qualidade, que o pregador daquela igreja, os pregadores daquela igreja, eles são corretos, eles são fiéis, pregam muito bem, e a pessoa gostou disso e ela agora quer ser membro da igreja por causa disso. Isso salva a pessoa? Não. Meramente concordar com as doutrinas de uma igreja, por mais que ela seja correta e fiel às escrituras, em si mesmo isso não salva ninguém dos seus pecados. Veja, isso é uma coisa muito tênue, muito sutil no coração da gente. Eu escolho uma igreja que ela é correta, que ela é zelosa com a pregação da palavra, e às vezes sutilmente, sem perceber, eu acabo sendo induzido no meu coração em achar que isso é suficiente para eu ser salvo. A pregação da palavra é o método exigido por Deus para que haja acesso ao Evangelho. Não em si ela salva, mas ela dá acesso ao Evangelho. Por isso que nós temos que zelar pela pregação fiel da palavra. Essa é a razão. Então esse é o chamado externo. E o que é o chamado interno? É o que a confissão de fé explica, que enquanto alguém tem acesso ao Evangelho, seja pela leitura das Escrituras, ou seja, pelo ouvir a pregação da palavra fielmente, essas pessoas, elas então, sendo eleitas, se naquele momento o Espírito Santo também agir no coração delas, em chamá-las no seu coração internamente para receber o Evangelho que elas estão ouvindo ou lendo, então isso é o chamado eficaz ou a vocação eficaz. Entenderam? A primeira pergunta então é: como pode ser definida em poucas palavras a vocação eficaz? Tá, a pregação da palavra é o externo. No chamado interno, quem é que vai chamar? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai pegar aquilo que está sendo proclamado externamente e vai colocar no coração daquela pessoa. Então já deu para entender o que é vocação eficaz. É quando Deus chama o pecador no estado de pecado para o estado de salvação. O chamado de salvação de Deus para o pecador. A chamada que Deus faz ao pecador do estado de morte e pecado em que está por natureza para o estado de salvação. É um chamado de Deus de maneira eficaz que chama os pecadores ao arrependimento. Ele é eficaz porque os escolhidos não irão se perder. Qual é o papel de Deus, da palavra, do Espírito e de Cristo na vocação eficaz? A vocação eficaz é a expressão da livre graça de Deus, nisso o homem é habilitado pelo Espírito Santo a responder por meio da fé em Jesus Cristo. E tudo isso nos é orientado nas Escrituras. Muito bem. O papel de Deus é chamar o pecador por meio da sua livre vontade. A palavra ela é o meio pelo qual o chamado externo acontece. E o Espírito é iluminar o pecador para que ele entenda o chamado. E Cristo assim, a definição que eu li é que acontece nele. Tá aqui no Eu texto. não entendi muito bem esse nele. Por que acontece nele? Quem é que me dá acesso a esse chamado eficaz? É Cristo. Cristo nessa história, ele entra como aquele que abre as portas para que a revelação de Deus seja entregue a nós. E em contrapartida também nos dá acesso ao ouvir, ao receber aquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Então por isso que é nele. Porque não há chamada eficaz para arrependimento de pecado se não for em Cristo. Cristo, ele é
a porta de acesso para esse chamado. Por isso que é nele, para lembrar que ele é o mediador, para lembrar que ele é o intermediário entre nós e Deus nesse chamado. Eu coloquei que estudar pela graça de Deus se concretiza pela nossa fé em Jesus Cristo, nos é assimilado em virtude da iluminação do Espírito Santo, e a palavra meio que nos chama para... Então a palavra é o chamado externo, necessário como o chamado externo, né? Que Deus chama o pecador mediante a palavra, que é assimilada por meio do Espírito Santo e a purificação. Muito bem. A vocação eficaz depende da vontade do homem? Mas então vamos lá, a vocação eficaz depende da vontade do homem? Aí o Natan deu a resposta, Mário Sérgio? Não, porque ele é passivo em todas as etapas. Muito bem. Eu coloquei que não, pois ele é totalmente passivo. Não, ela provém da livre graça de Deus. Ok. De que modo a vocação eficaz atinge as crianças? Essa é uma pergunta interessante. Vamos considerar a seguinte situação prática. Como que fica, por exemplo, porque até para ser mais específico, o caso de crianças, bebês, que morrem com poucos dias de nascido, mais ainda situações, por exemplo, de aborto. A gente precisa lembrar um princípio que é importante até por causa dessa questão que a gente tem vivido hoje. Mas vamos lá, a Bíblia nos ensina que o ser humano ele já é de fato um ser vivente, um ser moral, né? A partir do momento em que ele se torna um embrião. O embrião é a concepção imediata da vida. Mas não tem coração ainda, pastor. Como é que você fala que é um... Os órgãos vitais não definem se elas se tornam ou não uma pessoa, um ser vivente. Porque a partir do momento em que o embrião surge no ventre da mulher, ali você já tem uma alma pecadora, uma alma que peca. Você já tem uma alma que nasce em pecado e que já nasce condenada nos seus pecados. Ali já há um pecador ou uma pecadora. Que a definição do sexo virá, pelo menos a gente a identifica a partir, acho que é do 3º mês, né? Se não me falha a memória. Quem é que quer fazer medicina? Quem é que quer ser médico? Vai estudar isso, hein, rapaz? Eu não sei. Você tem que saber, acabou. Você tem que saber. Vocês que você quer ser médico aí, você tem que saber isso aí e, por favor, faça cardiologia para cuidar do pastor de vocês. O ponto aqui em questão é, suponhamos que tenha aí o aborto. Acontece ou o aborto involuntário ou o aborto premeditado, o aborto realmente provocado, que a mulher vai lá e não quer ter filho e vai e mata a criança, né? E aí a criança não ouviu a pregação do Evangelho. E ela já estava eleita antes. O que define a salvação dela? É a graça soberana de Deus nela. Então, o primeiro aspecto é a eleição. O segundo aspecto, além da eleição, como é que ela vai ser declarada justificada e regenerada? Ou melhor colocando, como é que ela será regenerada e como é que ela vai ser declarada justificada? Aí é que está, mesmo que ela não tenha ouvido a pregação ordinária da palavra, então esse é o único caso em que uma pessoa pode ser salva. É quando o Espírito Santo, sendo ela eleita, o Espírito Santo imputa diretamente ao coração dela. Quando eu falo coração, eu estou me referindo à alma, o ser consciente. Imputa na alma dela a obra redentora, a obra expiatória de Cristo. Os méritos de Cristo é imputado nela e ela é salva. Aqui é a região amazônica, a gente mora em Porto Velho, fica no meio da Amazônia, a chamada Amazônia Ocidental, e no meio dessa imensidão aí de não sei quantos milhões de metros quadrados aí, né? Nós temos tribos indígenas que nunca ouviram falar de Cristo. Ainda tem tribos que nem sequer foram contactadas. Muitos índios morreram sem ouvir o Evangelho. Como é que fica a situação deles? Existe um meio de salvação para eles fora da pregação da palavra? Não existe. Mas isso não seria injusto? Eles morrerem, serem condenados sem terem ouvido o Evangelho? Aí nós precisamos ir para Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Primeira coisa, Deus tem a obrigação de
fazer com que o evangelho dele seja pregado literalmente a todas as pessoas do mundo? Não. Deus não tem essa obrigação. A própria doutrina da eleição já nos ensina isso, né? Deus não vai salvar todos. Deus salva apenas aqueles que ele quis salvar. Isso por si só já é fruto da graça de Deus, porque Deus seria justo em não revelar a salvação a nós. Se ele não quisesse salvar ninguém, ele seria justo. Mas a eleição é fruto da graça de Deus. Salvar alguns é fruto da graça de Deus. Deus está sendo misericordioso. E então, como é que essas pessoas elas se tornam indesculpáveis diante de Deus? Simples fato delas terem a revelação geral. O que é a revelação geral? O índio, ele olha para a natureza, ele olha para o céu, ele olha para o dia e para a noite. A experiência de vida dele aqui na terra é suficiente na sua consciência para dar com clareza testemunho da existência de um Criador, do único e verdadeiro Deus, e de que ele deve adorar esse Deus. Ele sabe disso. Todos os homens, incluindo aqueles que nunca ouviram e não ouvirão a pregação do Evangelho, eles não estão totalmente na ignorância, porque eles sabem da existência de um Criador, eles sabem da existência do único e verdadeiro Deus. Em qualquer cultura isso é notório e claro, é isso que o apóstolo Paulo está falando. E eles não vão morrer porque não ouviram o Evangelho, eles vão ser condenados, ou eles já estão condenados, e eles serão lançados no inferno, a morte eterna, porque eles sabem que deveriam ter reconhecido Deus no seu coração como seu único e verdadeiro Deus, mas não fizeram. A incredulidade é pior do que possessão demoníaca. A incredulidade é pior que possessão, é pior do que uma pessoa oprimida por um espírito maligno durante tanto tempo da sua vida. A incredulidade é algo terrível. O ateísmo é muito pior do que em si as próprias religiões pagãs. O ateísmo matou muito mais gente do que o paganismo. O ateísmo, o ascetismo religioso matou muito, incomparavelmente, muito mais gente do que as religiões pagãs. Comunismo. Comunismo. Não, Segunda Guerra não. Comunismo. Comunismo matou. A Primeira e a Segunda Guerra foi um freio para que não morresse mais ainda. Essa matança que durou menos de 100 anos. Morreram mais de 100 milhões de pessoas em genocídios na Ucrânia. Na Ucrânia, de 1933 a 1934, em um ano, morreram mais de 7 milhões de ucranianos de fome. Stalin matou em um ano de fome mais de 7 milhões de pessoas, só na Ucrânia. Na Rússia então nem se fala. O registro é que Stalin pode ter matado mais de 20 milhões ou 25 milhões de pessoas. Não tem como a gente precisar isso. Então, o ateísmo ele é muito mais violento e mortífero do que as mortes ocorridas nas religiões pagãs. Eu não estou aqui minimizando isso, né, em relação ao paganismo. O paganismo ele é também grotesco e violento, ele também mata pessoas. Muitos indígenas, antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses aqui na América Latina, América do Sul e América Central, mataram, sacrificaram muitas crianças, sacrificaram muitas mulheres, muitos homens também, jovens, aos seus deuses pagãos. Os incas, os maias, os astecas, eles tinham seus sacrifícios humanos. Mas, voltando aqui ao ponto, né, da pergunta 4, a graça de Deus, mesmo nessas circunstâncias tão abjetas e nojentas e tão horrendas, inexplicavelmente imundas, né? Ainda assim, a graça de Deus não deixa de atuar na vida dos eleitos que morrem nessas circunstâncias. Os eleitos nessas circunstâncias, eles são salvos por causa da graça de Deus. Entenderam isso? Para que a vocação eficaz é de fato eficaz? É eficaz no sentido de que ela salva as pessoas da morte eterna.
Eu coloquei que ela é eficaz para chamar os eleitos escolhidos por Deus. Por que a gente fala que ela é eficaz? Eu expliquei no início, vocês lembram? Por que ela é chamada de... O que significa a palavra eficaz? Fazer efeito. Que funciona, que faz efeito, que ela não falha. Então por que a vocação eficaz é de fato eficaz? Que são chamados Vão rejeitar o chamado, né? Isso, muito bem. Mário Sérgio respondeu já? Eu coloquei que ela é eficaz em levar o pecador a Deus sem que ele possa recusar. Muito bem, está correto. Qual é o critério utilizado por Deus para conceder a vocação eficaz? É o ato da graça de Deus, ou seja, ele pode inserir a vocação eficaz em qualquer pessoa que ele quiser. Muito bem. Mas nesse caso, ele chama Os eleitos. os eleitos, né? Muito bem. Mas poderíamos colocar mais coisas aqui. Olha lá. Que é a livre graça e vontade dele. Muito bem. Tem a livre graça e vontade dele, né? Os decretos, como o Nathan falou, a livre graça de Deus. Eu coloquei ser um eleito escolhido por Deus. Ela é concedida graças ao livre e especial amor de Deus para com os eleitos. Tá bom. E a última pergunta: a vocação eficaz pode ser recusada pelo homem? Pode? Não. Ah, tá. Não. Eu lembrei do Chaves, né? Sim. Não. Né? Eu coloquei que não, pois se a pessoa foi chamada por Deus, não se pode negar, pois a vontade é soberana. O que mais? Vai lá, Mário Sérgio. Eu coloquei que não porque a vontade de Deus está acima da nossa. A gente não tem poder de fala, entendeu? Coloquei que não, que ela é irresistível, porque a vontade de Deus é soberana e a do homem não. Nathan, vai lá. Porque Deus escolhe as pessoas independente da sua vontade. Dependendo da vontade delas, né? É delas. Entendi a lógica. Beleza. Alguma pergunta? Alguma outra dúvida? O assunto que então ficou tranquilo, deu para entender? Beleza, então vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, tudo que o Senhor nos permitiu hoje aprender sobre a doutrina da vocação eficaz. Ó Deus, que o Senhor confirme o chamado desses jovens no desejo deles servir ao Senhor. Que o desejo do coração deles, ó Deus, seja de fato o chamado do Espírito Santo, esse chamado eficaz, ó Deus, os convidando graciosamente a crer em Cristo Jesus como seu Salvador, a se arrependerem dos seus pecados e a viverem para Cristo. Que seja, ó Deus, realmente todo esse desejo do coração deles, ó Deus, de aprender a Tua Palavra, de colocar em prática as coisas que estão aprendendo, não por mera empolgação do coração, mas que seja realmente, ó Deus, o Espírito Santo falando ao coração deles, os convencendo da verdade do Evangelho, os iluminando para dar a compreensão e o sentido espiritual das coisas do Senhor, e eles venham realmente, ó Deus, serem capacitados a responder ao chamado de Jesus Cristo para seguir. Em nome de Jesus oramos. Amém.